Olá a todos, é muito bom estar aqui com vocês para iniciarmos mais um livro para o nosso projeto A Bíblia ao longo do ano. Vamos iniciar hoje o livro de Ruth e não somente iniciar, como iremos terminar. Hoje e somente hoje teremos o estudo do livro de Ruth, afinal de contas, Ruth tem apenas 4 capítulos, por isso iremos estudar todo o livro hoje. E este é o nosso 9º livro, já estamos aí quase chegando à marca de 10 livros estudados. Se você se recorda quantos livros tem na Bíblia, você vai lembrar que são 66. Então aí estamos quase chegando aí a 1/6 já do nosso projeto, em termos de número de livros. Que bom estarmos aqui. Vamos então estudar este livro de Ruth. Sair de Juízes e ir para Ruth é um bálsamo, é um alívio, porque, é claro, todos os livros da Bíblia são importantes, todos os livros da Bíblia têm muito a nos ensinar, até como não se comportar, até como não fazer, mas Juízes, precisamos considerar que é um livro pesado, é um livro violento às vezes, é um livro que traz muita maldade humana. E já o livro de Ruth vem em contrapartida em trazer que há aspectos bonitos que podem ocorrer também na relação entre os seres humanos. Vamos juntos? Iniciando pelo sumário, sempre quando nós iniciamos um livro, nós começamos pela introdução a este livro e depois trazemos aqueles 3 pontos que vocês já estão habituados, com um breve resumo dos capítulos, as questões e dúvidas que podem surgir e os aspectos teológicos. Muito bem. O livro de Ruth, ele trabalha com a temática de amor e fidelidade. E de fato, o amor, na melhor acepção da palavra, não é qualquer amor, é um amor sacrificial, é um amor relacional, não apenas entre homem e mulher, um amor entre a sogra e a nora, um amor de alguém que quer cuidar de uma pessoa que está em vulnerabilidade. E é muito bom, né, ter também esse estudo da fidelidade de Ruth à sua sogra. O autor é desconhecido, e a data deste livro, provavelmente entre os anos de 1046 e 1035 a.C. O local, Canaã, os destinatários israelitas, todos esses primeiros livros da Bíblia não saem muito dessa mesma pegada de local e destinatários. E os personagens principais, Ruth, Noemi e Boaz. Temos o estudo da estrutura do livro, eu estou aí compartilhando com vocês também, juntamente, aquele vídeo do Bible Project, que traz exatamente um resuminho do livro. Esse, como é um livro curto, é interessante até que, mesmo quem não consiga ler, se assistir o vídeo do Bible Project e depois assistir este nosso estudo, vai estar muito bem por dentro de tudo aquilo que acontece no livro de Ruth. Mas é claro que a leitura é insubstituível. Se você puder, não deixe de fazê-la. São apenas 4 capítulos. Em um dia você consegue ler um dos 66 livros da Bíblia. É uma dádiva. Então essa imagem aí é a imagem exatamente do vídeo do Bible Project. E aí nós percebemos que a divisão, né, está colocada em 4 capítulos. O primeiro capítulo inicia lá pela frase "nos dias em que os juízes decidiram". Então a gente observa que a história de Ruth ela vai ocorrer na época do livro de Juízes. E era uma época difícil, era uma época que havia fome, e por isso que a família da sogra, né, de Ruth, especialmente, né, a sogra de Ruth e o seu marido, Noemi, né, eles vão migrar para a região de Moabe, onde
vão encontrar Ruth. Ruth vai se casar com um dos filhos de Noemi. E aí, no capítulo 2, nós já percebemos que elas retornam. E nós vamos ver como que isso ocorre. E aí a questão é, onde que elas encontrariam comida? No capítulo 3, nós temos o plano para Boaz perceber a situação de vulnerabilidade que Ruth e Noemi estão vivenciando. E no capítulo 4, final, ocorre a reversão de todas as tragédias do capítulo 1. É interessante observar que Deus não é mencionado neste livro, mas a providência de Deus está exatamente exalando, está em ação. Há uma interação do propósito de Deus com o propósito humano, e o livro ele é concluído por uma genealogia que é de extrema importância, não apenas para Ruth, não apenas para Noemi, mas especialmente para a história da salvação e para nós, ainda hoje. Isto como introdução ao livro, uma breve introdução ao livro. Passamos então para o breve resumo dos capítulos. No capítulo 1, vemos o relato da história de Elimeleque. Elimeleque, o marido de Noemi, e a sua família. E eles vão para Moabe. A possibilidade de morrer de fome levou esta família de refugiados a deixar sua terra natal. Longe de casa, o chefe da família e seus 2 filhos morreram, deixando 3 viúvas desamparadas. Nós não sabemos do que eles morreram, por que eles morreram, só acabamos recebendo essa notícia de que eles não estão mais vivos. E era uma situação desesperadora, 3 mulheres viúvas, especialmente para Noemi, que já tinha uma idade avançada e que muito dificilmente conseguiria se casar novamente. Chegaram a Noemi notícias de que a fome havia acabado em Israel, e as noras de Noemi a acompanharam inicialmente na saída. Mas havia chegado a hora de dizer adeus. Noemi percebe, se vocês me acompanharem, vocês não ganharão nada com isso, vocês só vão perder. Voltem para a sua terra, voltem lá para os seus deuses, e quem sabe vocês conseguem novos maridos. Orfa, a outra mulher que havia se casado com outro filho de Noemi, cheia de tristeza, acabou cedendo à pressão de Noemi e voltou para casa, possivelmente para se casar de novo. Ruth, porém, não quis deixar que Noemi enfrentasse a velhice sozinha. Ela escolheu o povo de Noemi, e mais importante do que isso, o Deus de Noemi. As 2 chegaram a Belém, é interessante que a cidade que elas vão é Belém, onde Jesus nasceu, em abril. E a colheita de cevada parecia promissora, mas elas não tinham, obviamente, campos para ceifar, elas não tinham nada. No capítulo 2, nós vamos ver como que elas irão obter alimento. Ruth vai apanhar espigas. Viúvas não tinham muitas opções de ganhar a vida. E Ruth e Noemi eram pobres. Mas a lei, conforme Levítico 19, versículos 9 a 10, determinava que os pobres podiam colher as espigas que haviam ficado para trás. Isto é, rebuscar espigas, ir atrás dos trabalhadores, catar as espigas que fossem caindo. E por acaso, num campo aberto e comum, Ruth apanhava as espigas na parte que pertencia a um homem chamado Boaz, que era parente de Elimeleque, o sogro de Ruth, o marido de Noemi, que havia falecido. A generosidade de Boaz foi além do que a lei prescrevia, e de abril até junho, primeiro na colheita de cevada, depois na colheita de trigo, Ruth colheu o cereal de que precisava para fazer pão. No capítulo 3, Ruth e Boaz estarão na eira. Pela lei do levirato, quando um homem morria sem filhos,
seu irmão devia gerar um herdeiro para ele, casando com a viúva. Esta lei não ficava adstrita aos irmãos, estendia-se aos parentes mais próximos, e daí veio o plano de Noemi. O plano de Noemi era fazer com que Ruth se casasse novamente e com que Ruth se casasse com um parente exatamente do seu marido. Ruth, com o gesto mencionado no versículo 7, estava reivindicando esse direito. Nós vamos ver um pouquinho depois que gesto é esse. Mas havia um complicador. Era o fato de que Boaz, na verdade, não era o parente mais próximo de Elimeleque. Havia um outro homem que era um parente mais próximo. Mas Boaz se interessou pelo caso e falou: espera aí, Ruth, que nós vamos tentar ajudá-la. Então chegamos no último capítulo, capítulo 4, onde nós vemos que Boaz vai conseguir de fato ajudar Ruth de uma forma até além do que muitos poderiam imaginar. A porta da cidade era o local onde se realizavam reuniões importantes. Também era o lugar onde eram concluídas publicamente transações de natureza jurídica, como no caso presente. 10 pessoas importantes formavam um júri adequado que poderia decidir questões legais. Além desta obrigação de gerar um herdeiro para dar continuidade ao nome do falecido, o parente mais próximo também deveria comprar suas terras para mantê-las na família. Boaz discutiu primeiro a questão das terras e depois a questão da viúva. O parente mais próximo, que não era Boaz e que também não tem o seu nome mencionado, estava disposto a comprar as terras. Opa, vou conseguir mais propriedades para acrescentá-las à sua própria herança. Mas quando soube que elas passariam, na verdade, para Ruth e seu filho, e que ele teria que cuidar de Ruth, declarou-se incapaz de fazer a compra. Por fim, temos um verdadeiro final feliz para uma história que teve um começo tão triste, com tantas mortes e com as viúvas. O próprio Boaz vai ajudar a cumprir aquilo que ele, em oração, havia pedido para Ruth, no capítulo 2, versículo 12. Os votos de felicidade das autoridades se tornaram realidade. Deus recompensou Ruth com um marido e um filho. E Noemi encontrou consolo para a sua tristeza naquele neto. Quando Deus intervém, os acontecimentos comuns do dia a dia passam a ter um significado extraordinário. Obed, filho de Boaz e Ruth, veio a ser o avô do fundador da linhagem real de Israel, Davi, da qual viria Cristo como ser humano em outro nascimento ocorrido em Belém. E assim nós temos o breve resumo dos capítulos. Passando para as questões e dúvidas que podem surgir, temos 11 questões e dúvidas que podem surgir. Vamos para a primeira? Por que Elimeleque foi morar na região de Moabe, sendo um israelita, e com quem ele foi morar? Essa resposta você já tem aí, já está na cara. Eles tiveram que sair por conta da fome de Israel, foram para Moabe e foi toda a família, Elimeleque, Noemi, os seus filhos e também as suas noras. Do que Elimeleque morreu e os seus filhos? O texto não fala, nós não sabemos do que eles morreram. Por que eles morreram e não as suas mulheres? Será que eles se sacrificaram por elas? Será que eles morreram de fome? Será que eles morreram tentando encontrar comida em algum acidente, ou trabalhando, ou em um ataque de um grupo de salteadores? Não sabemos. O que nós sabemos é que eles morreram e as mulheres ficaram viúvas. Questão 3. Noemi falou para suas noras ficarem na terra delas, enquanto ela resolveu retornar para a terra de Judá. O que fez com que Ruth desobedecesse a sua sogra? Nós temos a resposta lá no texto, em Ruth, capítulo 1, versículos 16 a 18, onde nós lemos: Porém, Ruth respondeu: Não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la,
porque aonde quer que a senhora for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Santa desobediência, né, que irá trazer tantas bênçãos, não somente para Ruth, como para Noemi e como para a linhagem de Davi. Questão 4. Por que quando chegaram a Belém, Noemi se recusou a ser chamada por seu nome? De que nome queria ser chamada? Temos a resposta em Ruth 1, 19 a 21. Então ambas se foram até que chegaram a Belém, e aconteceu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam, essa não é a Noemi? Porém, ela lhes dizia, não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Nós percebemos aqui que Noemi estava bem amargurada. Claro, óbvio, ela perdeu seu marido, os seus filhos e o seu sustento. Noemi significa agradável, enquanto Mara significa amarga. Nós sabemos que os nomes têm muita relevância para os hebreus. E nós percebemos como que Noemi, não é que ela está culpando a Deus, ela está vivendo em uma época em que tudo se vê à mão de Deus. Então, para ela, se ela não teve a bênção de estar com seu marido e os seus filhos, se ela perdeu eles, porque Deus permitiu, e porque, muito provavelmente, ela não encontrou o favor de Deus. Mas parece estranho falar isso, mas, de certo modo, aqui Noemi está testemunhando. Ela não está culpando a Deus. Ela está falando que a sua vida está nas mãos de Deus e que Deus faz com ela o que Ele bem entender. E que isso aconteceu e que ela enxerga que Deus permitiu que isso ocorresse. E por isso ela está amargurada, ela está entristecida. Questão 5. Ruth vai ao campo para apanhar espigas para ela e Noemi. No entanto, tal iniciativa não foi uma criação de Ruth. Ela estava embasada em uma lei. Que lei era essa e em qual texto se encontra? Nós sabemos que essa lei foi colocada aí antes, e ela é uma lei que está no texto de Levítico 19, versículos 9 a 10. Levítico 19, 9 a 10 diz assim, quando você fizer a colheita da sua terra, não colha totalmente o canto do seu campo, nem volte para recolher as espigas caídas. Não seja rigoroso demais ao fazer a colheita da sua vinha, nem volte para recolher as uvas que tiverem caído no chão. Deixa-as para os pobres e estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. É Deus cuidando dos mais vulneráveis. E Deus permite que isso ocorra. E Ruth não está fazendo nada de errado. Ela não está infringindo uma lei, mas ela está seguindo a lei de Deus. Questão 6. O que Boaz achou da iniciativa de Ruth de colher espigas e como ele vai reagir a isso? Temos a resposta em Ruth 2, versículos 8 e 9, onde nós lemos: Então Boaz disse a Ruth, escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordem aos servos para que não toquem em você. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. Então perceba que logo no início, Boaz se revela ser um homem bondoso. Ele está cuidando para que Ruth não tenha nenhum problema na colheita das espigas.
Questão 7. Por que Boaz elogiou Ruth? Temos a resposta em Ruth 2, versículos 10 a 12, onde nós lemos: Então Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: Por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo, se eu sou uma estrangeira? E Boaz respondeu: Já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu, e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então, Boaz percebe como que Ruth é uma pessoa tão bondosa e com uma ética muito acima do convencional. Então, não importa se ela é uma mulher estrangeira, o que importa é que ela é uma mulher de caráter, uma mulher que, de fato, procura fazer aquilo que é certo. Questão 8. Por que Noemi, em Ruth 2,20, e depois Ruth, em 3,9, chamam Boaz de resgatador? O que isso significava? Ruth 2,20 diz: Noemi disse à sua nora que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso nem para com os vivos e nem para com os mortos. E Noemi acrescentou: Esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. E lá em Ruth 3,9, Boaz perguntou: Quem é você? E ela respondeu: Sou Ruth, a sua serva. Estenda a sua capa sobre esta sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Resgatador nada mais era do que um familiar de alguém que havia morrido e havia deixado uma viúva. Então, pela lei do levirato, era alguém em potencial para casar com essa viúva. Questão 9. Por que Ruth estende sua capa para Boaz? Estender a capa sobre alguém simbolizava um compromisso de casamento. E esse é o plano de Noemi, e Ruth vai executar muito bem. Ela vai chegar próxima à cama de Boaz à noite, ele estava dormindo, vai estender a sua capa e vai simbolizar com isso que ela está pleiteando o seu direito de se casar com um parente mais próximo do seu marido que morreu. Questão 10. Qual era o costume de confirmação de negócio em Israel naquela época? Temos a resposta em Ruth 4, versículos 7 a 10, onde nós lemos: Este era antigamente o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. Quem queria confirmar o negócio tirava a sandália do pé. Nós temos até a imagem aqui, na imagem anterior, né? Tirava a sandália do pé e a entregava ao outro. E era assim que se confirmava um negócio em Israel. Por isso, quando o resgatador disse a Boaz: Faça você o resgate, tirou a sandália do pé. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: Hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunha disso. E por último, a última questão: quem seria o filho de Ruth? Obed, pai de Jessé, avô de Davi. Estas as questões e dúvidas para o livro de Ruth. Vamos para os aspectos teológicos. Temos 7 aspectos teológicos. Começando pelo primeiro. Ruth se recusou a ficar em Moabe quando Noemi decidiu voltar a Belém, ainda que a sua cunhada tenha ficado em Moabe. Confiante, Ruth confessou sua fé no Senhor e seu compromisso com a sua família. É um incrível exemplo de prioridade de alguém que é piedoso. O Senhor e a família vêm primeiro. Segundo aspecto teológico, Noemi confessa a tristeza que sente ao retornar para Belém, sem marido e sem filhos. Apesar disso, Ruth está com ela. Assim como Noemi, cristãos hoje buscam fazer o seu melhor ao cuidar dos seus amados. Tempos de sofrimento ocasionais são utilizados por Deus para nos tornar mais humildes.
E no tempo certo, Deus nos socorre, para que percebamos sua misericórdia e intensifiquemos o nosso apreço por ele. Terceiro aspecto teológico. O Senhor une Ruth e Boaz em honra mútua. Nós percebemos uma maravilhosa mudança nos destinos de Ruth e Noemi. Atualmente, em tempos de sofrimento e escuridão, nós podemos duvidar do coração paterno de Deus para conosco. E ainda assim, Deus promete que trabalha para que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Nós não devemos duvidar disso. Mesmo diante de catástrofes, de tragédias, tudo coopera para o bem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quarto aspecto teológico. Noemi baseia as suas ações em fé e esperança, enviando Ruth a Boaz como um resgatador em potencial. Essas mulheres não tentam resolver os assuntos com as suas próprias mãos. As ações delas são baseadas nas promessas contidas na palavra de Deus, nas leis que existiam, na lei da colheita das espigas que sobravam, na lei do levirato. Todas essas leis eram de Deus, que estabelece um maravilhoso exemplo para nós. Nós podemos sempre nos achegar ao nosso Deus e confiar nele. Quinto aspecto teológico. Boaz age com confiança em benefício de Noemi e Ruth, para assegurar o futuro delas e de sua herança. E hoje Deus nos chama a agir com sabedoria em benefício dos necessitados, para perpetuarmos a vida deles, compartilhando com eles a herança da vida eterna, em nome de Deus. Jesus testemunha que age e irá agir como o resgatador de todos nós. É Cristo quem é o nosso resgatador. Um sexto aspecto teológico. O Senhor abençoa Boaz e Ruth com um casamento e com um filho. As amigas de Noemi celebram o misericordioso resgate feito por ele. Quando Deus abençoa você, deixa que outros saibam dessa bondade, para que assim possam celebrar juntos. Ele restaura a sua vida, ele garante o seu futuro por meio das bênçãos do seu Filho amado. E sétimo e último aspecto teológico. O livro de Ruth se encerra com um resumo da genealogia de Jesus Cristo. O enredo da misericórdia de Deus se completou. Aqueles que pareciam abandonados por Deus agora se veem tocados pelo seu poderoso braço de aliança e bênção. O livro de Ruth é um livro emocionante. E não poderia ser diferente que as heroínas deste livro, claro, Boaz é um resgatador, mas são as mulheres, especialmente a Ruth, em teimar em ficar com a sua sogra, mesmo sabendo que ela não tinha garantia nenhuma. Ainda assim, é um livro que exala exatamente cristologia. Mesmo não tendo o nome Deus neste livro, quantas coisas boas nós aprendemos com ele. E nós observamos que o nosso resgatador é Cristo Jesus. E observamos que Obed, o filho de Ruth com Boaz, seria o avô de Davi, e Jesus viria da linhagem de Davi. É um livro muito belo. É um livro que nos deixa emocionados. É um livro que nos traz, como eu disse a vocês, um bálsamo após tanta coisa pesada lá em Juízes. E Deus não faz isso simplesmente de uma forma aleatória. Parece que ao longo da nossa vida, até mesmo na Bíblia, existem esses altos e baixos. Está tão difícil, está tão pesado, e de repente vem um bálsamo para aliviar o nosso sofrimento, para que nós possamos continuar a nossa caminhada. Que tantos exemplos belos deste livro também possam fazer parte da nossa vida. Ética, fidelidade, amor, e podermos, assim, nos dedicar a Deus e nos dedicar ao nosso próximo, iniciando por aqueles que estão em nosso lar. Eu espero que este vídeo tenha sido de grande proveito para a sua vida, este estudo do livro tão belo que é o livro de Ruth. Continue seguindo o nosso canal, o nosso projeto A Bíblia ao longo do ano. Amanhã vamos iniciar o nosso 10º livro, que é o livro de 1 Samuel.
Então amanhã eu apareço aqui novamente junto com vocês. Fique na paz do Senhor e até o nosso próximo vídeo.